E agora, está preparado para a nossa próxima aula? Vamos aprender um pouco mais sobre porcentagem com o professor Emerson. Eu garanto que depois dessa você vai ficar 100% dentro do assunto. Bons estudos! Nós vamos estudar um dos assuntos mais importantes em nosso dia a dia, que é a porcentagem. O estudo da porcentagem nos auxilia não só para realizar uma compra em uma loja, mas também para projetar nossos gastos e planejar nossas economias. Por isso, ele está frequentemente presente em exames e vestibulares. Mas o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão que pode ser representada por esse símbolo, que significa por cento ou a cada 100. Vamos ver alguns exemplos. 23% é igual a 23 por 100, o que resulta 0,23. 100% é igual a 100 por 100 e resulta 1 e corresponde ao todo. 119% é o mesmo que 119 por 100, ou seja, 1,19. As três formas são equivalentes e podem ser utilizadas para representar uma mesma porcentagem. Vamos a um exemplo mais prático. Numa sala de aula composta por 120 alunos, exatamente 85% foram aprovados. Se os demais reprovaram, qual é o número de alunos aprovados? Considerando que a sala é composta por 100% de seus alunos, se 85% foram aprovados, então a diferença 100% menos 85%, ou seja, 15%, foram reprovados. Assim, podemos resolver esse problema usando uma regra de 3. 100% corresponde aos 120 alunos da turma e 15%, que é a taxa de reprovados, corresponderão a uma quantidade de alunos desconhecida X. Essa regra de 3 é simples e direta. Logo, podemos multiplicar os extremos e os meios da proporção e escrever: 100 vezes x é igual a 15 vezes 120. Se o número 100 está multiplicando no primeiro membro, podemos passá-lo dividindo no segundo membro da equação. X é igual a 15 vezes 120 dividido por 100. Isso é o mesmo que x é igual a 18. O resultado indica, portanto, que 18 dos 120 alunos foram reprovados. Este exemplo nos fornece uma maneira mais simples de calcularmos uma porcentagem sem necessariamente usarmos uma regra de 3. Para você compreender melhor, vamos calcular 37% de uma certa quantidade x. Observe, para calcular 37% de uma quantidade x, basta multiplicar a taxa percentual por x, ou seja, 37% de x é igual a 37 por 100 vezes o valor x, que é igual, portanto, a 0,37x. Desta maneira, quando dizemos que 37% dos brasileiros são otimistas, por exemplo, estamos afirmando que cada grupo de 100 pessoas, 37 deles são considerados otimistas. Vamos aprender agora como podemos aumentar uma quantidade através de um cálculo direto. Por exemplo, como podemos aumentar uma quantidade x em, digamos, 20%? Inicialmente, nós temos x, que é a quantidade. Se o acréscimo é igual a 20%, então podemos escrever x mais 0,20 vezes x, que é o acréscimo. Colocando o fator x em evidência, nós temos x que multiplica 1 mais 0,20. Isto é o mesmo que 1,20x. Este cálculo esclarece que para aumentar uma quantidade qualquer em 20%, basta multiplicar 1,20 e não 0,20. Então, nós pegamos a quantidade e multiplicamos por 1,20 e não 0,20. No caso de uma redução ou desconto, o procedimento é análogo. Por exemplo, como podemos reduzir uma quantidade x em 20%? Nós podemos começar com x. Se a redução é de 20%, então nós temos x menos, porque é uma redução, 0,20
vezes o x. Como antes, colocando o fator x em evidência, temos x que multiplica 1 menos 0,20. Isto é o mesmo que 0,80x. Portanto, para reduzir uma quantidade qualquer em 20%, basta multiplicar por 0,80 e não por 0,20. Entenda uma coisa, a gente sempre considera a referência o número 1. Se a gente quer aumentar em 20%, multiplica por 1,20, porque 1 é o todo que você tinha no início e o 0,20 é o acréscimo, portanto 1,20. Agora, se você quer reduzir, você multiplica por 1 menos 0,20, ou seja, por 0,80, que você já obtém o valor com a redução de 20%. Entendeu? Em questões relacionadas à porcentagem, é comum a ocorrência de aumentos e reduções sucessivos de uma mesma quantidade inicial. Para ilustrar, considere o enunciado. O preço inicial de uma mercadoria era R$ 200. Qual será o preço após um aumento de 10% e, em seguida, uma redução de 10%? Bom, primeiro nós temos um aumento de 10%. Então, para aumentar o preço inicial de R$ 200 em 10%, vamos multiplicar R$ 200 por 1,10, para representar o aumento de 10%. O resultado será R$ 220. Em seguida, para reduzir em 10% o preço de R$ 220, nós vamos multiplicar por 0,90, obtendo assim o valor de R$ 198. Assim, após um aumento de 10% e em seguida uma redução de 10%, o preço inicial de R$ 200 passa a ser de R$ 198. Talvez algumas pessoas pudessem pensar que após um aumento de 10% e em seguida uma redução de 10%, o valor inicial de R$ 200 não se alteraria. Você sabe dizer por que houve alteração no preço? O preço final foi diferente do preço inicial, porque, apesar de os percentuais serem iguais, ambos de 10%, eles são aplicados a valores diferentes. O aumento é sobre R$ 200 e a redução é sobre R$ 220. Por isso, sempre que houver um aumento e uma redução de um mesmo percentual, o valor final nunca será igual ao valor inicial. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Se em vez de primeiro um aumento de 10% sobre os R$ 200 e em seguida uma redução de 10%, se nós tivéssemos primeiro uma redução de 10% sobre os R$ 200 e depois um aumento de 10%, o preço final também seria de R$ 198? Você lembra a famosa propriedade da multiplicação, que diz a ordem dos fatores não altera o produto? Então, aumentar uma quantidade de 10% é multiplicá-la por 1,10. Reduzi-la em 10% é multiplicá-la por 0,90. Se os fatores são os mesmos, não há diferença no valor final. Ou seja, R$ 200 vezes 1,10 vezes 0,90 é igual a R$ 198. E da mesma forma, R$ 200 vezes 0,90 vezes 1,10 também é igual a R$ 198. Isso nos mostra que se o preço de uma mercadoria sofrer acréscimos e reduções sucessivos, tanto faz em que ordem se dará tais acréscimos e tais reduções, desde que os valores percentuais sejam sempre os mesmos. Aliás, é comum, principalmente na época de eleições, ouvirmos em noticiários a expressão pontos percentuais. Você já ouviu? Normalmente, essa expressão está associada à margem de erro de uma pesquisa eleitoral. Existe diferença entre porcentagem e pontos percentuais? Para responder, vamos imaginar que uma mercadoria custe R$ 10 e passe a custar R$ 15. Qual foi o aumento? Bom, nós podemos responder de duas maneiras principais de acordo com o aumento ser relativo ou ser absoluto. O aumento absoluto é igual à diferença entre os valores, ou seja, a diferença foi de
R$5. Já o aumento relativo leva em consideração o aumento absoluto em relação ao valor inicial. Assim, R$5 em relação a R$10 corresponde a um aumento relativo de 50%. Por que 50%? Porque 5 em relação a 10 é a metade, ou seja, 50%. Agora, vamos supor que em um determinado ano a inflação tenha sido igual a 10%. Se no ano seguinte a inflação foi de 15%, qual foi o aumento? Bom, novamente nós podemos responder em termos relativos ou absolutos. Em termos relativos, o aumento sempre é percentual. Sempre. Assim, o aumento relativo foi de 5 em relação a 10, ou seja, 50% também. 10% em relação a 50%, aumentou a metade de 10, aumentou 50%. Já em termos absolutos, não poderíamos responder 15% menos 10%, o que dá 5%, pois tal resultado seria contraditório com o aumento relativo de 50%. Você não concorda? Eu não poderia dizer 5% e 50%. Assim, o aumento absoluto é igual a 5 pontos percentuais. Então, no ponto percentual, você faz a diferença entre eles. 15 menos 10, 5, aí não fala porcentagem, pontos percentuais. Fica claro, portanto, que utilizamos a expressão pontos percentuais apenas quando os valores já estiverem expressos em porcentagem. Uma interessante explicação da porcentagem é a que diz respeito à perda de poder aquisitivo. Suponha que a inflação em um determinado período tenha sido igual a 25%, e se nesse período o salário de um trabalhador não sofreu alteração, qual foi o percentual de perda de poder aquisitivo? Vamos considerar que um produto custe, digamos, R$100 antes da inflação e que o salário do trabalhador seja exatamente igual a R$100. Isso vai facilitar a nossa vida. O produto é R$100 e R$100 é o salário. Nessas condições, é possível comprar 100% do produto com o nosso salário. Bom, com a inflação, o preço aumenta 25%, não aumenta? Ou seja, passa a custar R$125. Que percentual do produto é possível comprar com os mesmos R$100, o nosso salário de R$100 e o produto tendo aumentado? Se R$125 corresponde ao novo preço, nós podemos considerar que corresponde a 100%. Ou seja, o produto agora é 100%, R$125. Assim nós temos 125 vezes x é igual a 100 vezes 100, ou x é igual a 100 vezes 100 dividido por 125. Logo, x é igual a 80%. Se antes o salário poderia comprar 100% e com a inflação é possível comprar apenas 80%, então a perda de poder aquisitivo foi de 100 menos 80, ou seja, 20%. Você percebeu que interessante isso? Você tinha um salário, a inflação aumentou um produto em 25%. Mas não é 25% a perda do seu poder aquisitivo, porque com o aumento de 25%, o que você comprava do produto agora é 20% a menos. Então, apesar do produto ter aumentado 25%, a perda de poder aquisitivo foi de apenas 20%. Entendeu? Bom, outra interessante aplicação é a que trata do comércio de produtos cujo pagamento não é realizado à vista. Para ilustrar, considere a próxima situação. Uma loja vende por crediário com uma taxa de juros de 10% ao mês. Certa mercadoria será vendida a prazo, de acordo com o seguinte plano de pagamento. R$100 de entrada, uma prestação de R$240 a ser paga em 30 dias e outra de R$220 a ser paga em 60 dias. Qual deve ser o valor de venda à vista dessa mercadoria? Um fato importante no pagamento a prazo de uma mercadoria é considerar que os valores das prestações só podem ser comparados quando estiverem na mesma data. Ou seja, R$100 hoje
não é a mesma coisa que R$ 100 no mês passado ou no próximo mês, por exemplo. Na situação apresentada, temos um pagamento de R$ 100 no ato, um pagamento de R$ 240 após um mês e outro pagamento de R$ 220 após 2 meses da data da compra. Vamos determinar quais seriam os valores correspondentes das prestações no ato da compra. O único valor que não necessita ser alterado é o que foi realizado no ato da compra. Assim, os R$ 100 pagos à vista já estão sendo considerados na data apropriada. Já os valores pagos após um mês e após 2 meses precisam ser alterados. Vamos então descobrir qual seria o valor equivalente ao pagamento de R$ 240 que foi efetuado um mês após a compra no ato da compra. Para isso, é preciso considerar a taxa de juros. A taxa de juros foi de 10% ao mês. Assim, precisamos descobrir que valor é esse que, aumentado de 10%, resultaria em R$ 240. Representando esse valor por x, podemos escrever x vezes 1,10 é igual a R$ 240. Eu estou multiplicando por 1,10 porque a taxa de juros é de 10%. Então, estou aumentando 10% multiplicando por 1,10. Se 1,10 está multiplicando, podemos passá-lo dividindo e escrever x é igual a R$ 240 divididos por 1,10. Esse valor de x corresponde ao valor de R$ 240 caso tal quantia fosse paga no ato da compra. E qual seria o valor correspondente a R$ 220 quando considerado no ato da compra? Como R$ 220 foram pagos após 2 meses, é necessário se determinar que valor, aumentado em 10%, 2 vezes seguidas, resultaria em R$ 220. Representando por y esse valor, nós podemos escrever y vezes 1,10 vezes 1,10 novamente é igual a R$ 220. O que nos leva a y vezes 1,10 ao quadrado é igual a R$ 220. Passando o fator 1,10 ao quadrado dividindo, temos que y é igual a 220 divididos por 1,10 ao quadrado. Esse valor de y corresponde ao valor de R$ 220 no ato da compra. Vamos então representar pela letra V maiúscula o valor à vista da mercadoria. Assim, o valor V deve ser igual à soma dos 3 pagamentos efetuados, cada um deles considerado no ato da compra. Podemos então escrever V é igual a R$ 100 mais o pagamento X mais o pagamento Y. Então, V é igual a R$ 100 mais, substituindo no lugar do pagamento X, R$ 240 dividido por 1,10, mais, substituindo o pagamento Y por R$ 220 dividido por 1,10 ao quadrado. Como as frações têm denominadores diferentes, vamos obter o mínimo múltiplo comum entre 1,10 e 1,10 ao quadrado. O mínimo múltiplo comum é o próprio 1,10 ao quadrado. Logo, temos 1,10 ao quadrado dividido por 1 dá 1,10 ao quadrado. Vezes 100 é igual a 100 vezes 1,10 ao quadrado. 1,10 ao quadrado dividido por 1,10 é igual a 1,10. Multiplicado por R$ 240 é igual a R$ 240 vezes 1,10. Finalmente, 1,10 ao quadrado dividido por 1,10 ao quadrado é igual a 1. Multiplicado por R$ 220 é igual a R$ 220. Desta forma, podemos escrever V é igual a 121 mais 264 mais 220, dividido por 1,21, o mesmo que 1,10 ao quadrado.
A soma no numerador é igual a R$ 605. Assim temos V igual a R$ 605 dividido por 1,21. O quociente é igual a R$ 500. Ou seja, R$ 500 é o valor à vista da mercadoria. A verificação de que o valor da mercadoria à vista é realmente de R$ 500 pode ser obtida da seguinte forma. Se o valor à vista é R$ 500 e o primeiro pagamento é de R$ 100, então o saldo devedor após o primeiro pagamento é igual a R$ 500 menos R$ 100, ou seja, R$ 400 nós ficamos devendo após pagar os R$ 100 à vista. Como o valor de R$ 400 não será pago no ato da compra, nós devemos considerar que há juros de 10% sobre este saldo devedor de R$ 400. Assim, o saldo devedor após um mês é igual a R$ 400 vezes 1,10, o que dá R$ 440, ou seja, 10% a mais de juros sobre os 400. Se o segundo pagamento é de R$ 240, então o saldo devedor após o segundo pagamento é de R$ 440 que nós estamos devendo, menos os R$ 240 que pagamos, ou seja, vai dar R$ 200. Tal saldo de R$ 200 que nós estamos devendo será pago somente no outro mês, o que gera juro. Logo, o saldo devedor após mais um mês seria R$ 200 vezes 1,10, ou seja, R$ 220, 10% sobre os 200. Como o último pagamento é exatamente igual a R$ 220, concluímos que o saldo devedor após o terceiro e último pagamento é igual a zero. Com esta última aplicação, nós podemos encerrar esse assunto. Espero que você tenha aproveitado e aprendido bastante sobre porcentagem. Continue estudando, que você atingirá todos os seus objetivos. Um forte abraço. Voltamos. Você está assistindo a Super Aulas Enem 2011. Conteúdos especiais que certamente serão exigidos nas provas desse ano. Por isso, preste bastante atenção nas dicas dos professores. E por falar em dica, vamos saber agora algumas orientações do professor Ivo Carraro, do Positivo, especialista em orientação vocacional, para você ficar tranquilo e fazer bonito nas provas do Enem. Vamos lá? A primeira dica é procurar dormir bem à noite. Afinal de contas, o sono é o grande aliado da memória e do bom humor. Na véspera da prova, tente conhecer o local onde você fará o seu teste. Isso evita a novidade no dia do exame, já que a mente já está familiarizada com o local. Bom, agora nós vamos fazer aquela paradinha rápida para você poder relaxar, beber uma água e se preparar, porque daqui 10 minutinhos a gente volta com mais uma super aula. Até daqui a pouco!